irmãos, graça e paz. Eu entendo que quando o Senhor olha para uma assembleia como esta ou qualquer outra, pertencendo a Ele, Ele busca alguma coisa. O que será que Ele, quando Ele mira para todos nós que aqui nos reunimos nessa manhã, o que Ele busca em nós? Essa é uma pergunta importante que devemos fazê-la. Eu entendo que o que Ele busca é apenas uma única realidade. Ele busca ver o seu filho. Porque um único ponto, um único aspecto que gera prazer no coração do nosso Deus e Pai é o seu filho. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi, diz uma das porções das Escrituras Sagradas. Então eu entendo que nesse reunir que nós estamos agora participando, o anseio do nosso bondoso Pai é que Ele contemple o seu filho nesse reunir, que Ele possa tocar o seu filho, de tal maneira que Ele tenha alegria no seu coração quando nós nos apresentamos diante dEle, com ações de graças, com gratidão em nossos corações. Então, esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo tenha em nós e entre nós toda a liberdade, para que isso seja uma realidade. E que esse reunir não seja simplesmente um encontro formal que nós possamos ter, mas seja um encontro agendado pelo nosso próprio Deus, assim como deve ser todos os outros tipos de reunir, um agendamento feito por Ele. Porque quando Ele nos reúne, Ele deseja falar. E como ontem, para aqueles irmãos que aqui estiveram à noite, e quando Ele deseja falar, Ele não somente deseja que ouçamos o que Ele tem a dizer, mas que nós respondamos em obediência, respondamos em prática. E isso é possível porque toda a provisão da graça que nos leva a essa resposta já nos foi dada. Portanto, para nós não há desculpas. Não há desculpa, eu não posso, eu não consigo. O que nós devemos fazer é nos humilhar diante dEle e falar: Senhor, eu anseio que esta verdade seja uma experiência no meu mais profundo ser. Então que Ele ganhe nesta manhã, que Ele seja honrado na vida do seu povo, através da sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração ainda, irmãos. Nosso maravilhoso Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, pois Tuas misericórdias foram renovadas, e são elas a causa de não sermos consumidos. Ó bendito Deus e Pai, quanto amor Tu tens por nós, revelado de uma maneira plena e integral, através do Seu Filho amado, quando Tu o deste, para que vieste a este mundo e realizasse uma obra tão perfeita, tão cabal, tão única, e que através dessa obra, quando nós a ela nos rendemos, olhando para o Teu Filho, pudéssemos ser Teus eternamente. Nós Te bendizemos por esse amor tão bendito, tão glorioso revelado por nós naquela cruz. Fala-nos nessa manhã, eis-nos aqui, prepara os nossos corações como terrenos férteis, que possam receber a boa semente, e essa semente venha a produzir aqueles frutos que Tu desejas em cada um de nós. Frutos esses que se revelam em 30, 60 e a 100 por um, mas que haja frutificação. Nos consagramos, nos rendemos a Ti, em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de tocar no assunto e encorajar os irmãos, depois de ouvir tudo aquilo que nós vamos expor, a buscar por si próprio nas Escrituras Sagradas e ampliar tudo aquilo que o Espírito há de nos mostrar nessa manhã, no que concerne ao aspecto da maior necessidade, entendo eu, penso que não estou exclusivo nesse pensamento, a maior necessidade que o povo de Deus tem nesse tempo, em especial nessa geração que nós estamos vivenciando agora, é de um genuíno avivamento espiritual. Não há a menor dúvida que nós precisamos de uma visitação poderosa do Espírito Santo no meio do povo,
no meio do povo de Deus, para que nesse tempo do fim, no qual nós estamos inseridos, possamos responder a todas as demandas que o Senhor tem a vindicar através do seu povo. Então eu gostaria que, junto com os meus irmãos aqui, eu pudesse expor alguns pensamentos, ler alguns trechos das Escrituras Sagradas. Obrigado, irmão. E sermos, por essas Escrituras, desafiados. E eu aqui selecionei 11 marcas que evidenciam um genuíno avivamento espiritual no meio do povo de Deus. E por que esse avivamento é importante? Porque sem uma visitação genuína da presença do Espírito Santo agindo no nosso meio, e o ministério fundamental e principal do Espírito Santo é único, é a glorificação de Cristo Jesus, é trazer luz às Escrituras Sagradas, que tanto nós precisamos desse tempo do fim. Sem esta visitação, nós não vamos avançar adequadamente. Nós não vamos, ao andar do nosso dia a dia, expressar um genuíno testemunho que as pessoas tanto precisam. Sabe por que não há uma perseguição hoje no meio do povo de Deus? Porque não se persegue iguais. Nós estamos tão misturados com o mundo, nós nos parecemos tanto com o mundo, que não há uma diferenciação clara entre o povo de Deus e o mundo que está lá fora. Então nós precisamos observar isso e levar este assunto de modo sério. Os irmãos bem sabem que o nome cristão, ele foi dado até dentro de um contexto pejorativo. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, quando lá em Antioquia, os irmãos, aqueles que eram do caminho como conhecidos, era ali o povo de Deus, eles foram chamados, nominados cristãos, era na realidade um nome debochante. Lá vai um cristão, e vocês sabem exatamente o que significa cristão dentro do seu contexto original? Homens Cristo. Lá vai esses homens Cristos, lá vão estas mulheres Cristo. Eles não têm outro assunto, só fala de Cristo na hora do almoço, só fala de Cristo na hora do café. No seu trabalho, o assunto é só Cristo. Esses são cristãos. Olha que bendito apelido. Lá vão cristãos. E hoje, nós não vemos isto. Nós precisamos, sim, amados irmãos, de uma visitação genuína, para que haja novamente uma separação entre aquele que é santo e aquele que é do mundo. Nós precisamos ter uma grife no nosso coração, e essa grife, na realidade, é a expressão de um bom perfume que é Jesus Cristo. Então, junto com meus irmãos, vamos verificar esses 11 aspectos, essas 11 marcas que evidenciam de modo claro um genuíno avivamento espiritual no meio do povo de Deus. Penso que seria interessante nós fazermos a menção, e como é bastante claro, já está notório, não será possível nós tratarmos de cada um desses pontos. Como eu disse no começo, servirá de encorajamento para os irmãos dos seus estudos pessoais, desenvolver todo esse trabalho para firmarem-se dentro dessa realidade. Então vamos lá. No primeiro aspecto, eu entendo, meus irmãos, que se faz necessário para que haja um grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus, é que este povo retorne às Escrituras Sagradas. Nós precisamos ser conhecidos como o povo do livro de Deus, um povo que realmente olhe para esta palavra e busque nela toda a revelação que se faz necessária. Nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse, cada palavra foi inspirada por Deus. Como há tantos que dizem, não, a palavra de Deus, ela não é bem a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Nós não somos desses que assim falam. Nós somos daqueles que creem na inteireza, na integralidade, na revelação plena e absoluta, na inerrância das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos olhar as Escrituras com esse cuidado, com esse amor por elas. Não haverá um genuíno avivamento espiritual se nós não
nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. Quantos no meio do povo de Deus não conseguem nem discernir as lições básicas, os fundamentos da nossa fé? O que é fé, o que é arrependimento, o que é expiação do pecado, o que é justificação, o que é novo nascimento, o que é santificação, o que é glorificação. Muitos de nós ficamos perdidos dentro desses assuntos que são tão elementares. Por isso, a importância dos santos ficarem firmados nas Escrituras Sagradas, para, desse depósito maravilhoso, nós tocarmos o coração de Deus, tocarmos o conselho que há no seu íntimo, e assim aprendermos dele através desta palavra que nos foi revelada. Depois nós vamos verificar uma ou outra porção para nos embasar nesse aspecto que estamos dizendo. Então, esse é o primeiro sinal, a primeira marca de um genuíno avivamento espiritual. A segunda marca é conhecermos, discernirmos qual é a real expressão ou real ministério do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Hoje nós confundimos barulheira com manifestação do Espírito Santo. Nós fazemos algumas confusões a respeito de manifestações do Espírito com aquilo que realmente cabe à sua função, o seu ministério. Qual é o ministério do Espírito Santo nesse tempo do fim? Está aliado exatamente nesse primeiro assunto que nós tratamos. Sem ele, a palavra de Deus, ela é morta para nós, é apenas letra. Nós precisamos do sopro do Espírito sobre a palavra para que ela se torne vida no nosso coração. Então nós precisamos discernir, sim, qual é a obra, qual é o ministério do Espírito Santo, como ele age em nós, como ele testifica em nós, qual foi a obra dele no que concerne à regeneração, qual é o ministério dele para que nós possamos prosseguir, como ele age em nós para levarmos para o caminho de santidade. Então nós precisamos discernir o ministério do Espírito Santo. Depois nós vamos nos embasar. Permita o Senhor que nós tenhamos pelo menos um tempo para citar um verso para cada uma dessas expressões de sinais que estamos dando aos irmãos. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal que caracteriza um genuíno avivamento espiritual no meio do povo de Deus é nós temos uma visão mais clara da pessoa de Cristo Jesus. O Filho de Deus eterno, que sempre foi filho e assumiu uma natureza humana. Então Jesus Cristo é aquela pessoa que ao nascer já existia. É a única pessoa nesse mundo que ao nascer já existia, porque ele é o Filho eterno de Deus encarnado. Ele não se tornou filho como muitos dizem, quando ele recebeu o batismo, ali quando o Espírito Santo veio sobre ele. O batismo, no caso, a vinda do Espírito Santo sobre ele. Ele não se tornou filho de Deus ali, ele é o Filho eterno de Deus. E se nós não entendemos que esse universo existe por causa dele, tudo é por ele, por meio dele e para ele, como nós vamos discernir, ter uma visão mais clara dessa pessoa tão gloriosa? Ele, na realidade, é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata da imagem de Deus, é ele quem fez a purificação dos pecados, é ele que está sentado na mais elevada posição desse universo, reinando soberanamente sobre ele. Não há uma queda de força nesse universo entre bem e mal, como se Deus estivesse fazendo queda de braço com o inimigo. Ele soberanamente age em todos os aspectos. Mas nós precisamos conhecer quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa gloriosa, essa pessoa bendita que reina esse universo. E se nós formos observar e olharmos com cuidado as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que ela está plena e repleta, pois, segundo o estudioso das Escrituras, a cada 15 versículos de Gênesis e Apocalipse, 15 versículos, nós temos direta ou indiretamente a menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós
nós passemos por aqueles momentos tão tribulosos quando lemos as genealogias de 2 Crônicas, ainda assim nós conseguimos tocar a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então, nesse terceiro sinal de um grande avivamento espiritual no povo de Deus, nós precisamos sim de uma visão mais clara da pessoa de Cristo. Um quarto sinal, nós precisamos de uma visão mais clara da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por nós? Exatamente, Ele é tão santo como a sua obra é santa. Assim como nós pegamos em figura, olhando para o tabernáculo que foi edificado por Moisés, dentro daqueles 3 compartimentos, aquele maior, o mais principal, que seria o Santíssimo Lugar, lá havia a arca, e a arca ela era feita de 2 materiais, que é a madeira de acácia, que era revestida por dentro e por fora de ouro. Ali é uma figura clara da pessoa de Jesus Cristo, verdadeiramente homem, madeira, verdadeiramente Deus, a figura do ouro. E sobre aquela arca havia uma tampa nas mesmas medidas, chamada propiciatório. Ali fala-nos da obra perfeita de Cristo. Ou seja, Cristo é tão perfeito como a sua obra é perfeita. Não há como nós diferenciarmos disso. Então nós precisamos conhecer com inteireza, termos essa revelação dada pelo Senhor, desse quarto aspecto que eu estou mostrando para os irmãos em fala aqui. Precisamos saber, sim, verdadeiramente, termos uma visão mais ampla da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um quinto sinal. Daqui a pouco vamos ver os textos para que os irmãos anotem também na frente disso que estamos falando. Há um quinto sinal que nós precisamos como povo de Deus para experimentarmos um genuíno avivamento nesse tempo do fim. É um verdadeiro arrependimento. No arrependimento, aquele primeiro, inicial, aquele arrependimento que nós tivemos quando nós fomos conflitados pelo Espírito Santo, mostrando-nos a nossa condição de pecado, aquela condição de perdidos que nós nos encontrávamos, Ele mesmo nos leva a esta realidade. Este é o arrependimento inicial. Mas eu digo, irmãos, o maior presente que o Senhor deixou para nós, enquanto povo de Deus, agora falando para nós que temos a experiência em Cristo Jesus, foi o arrependimento. Imaginemos só por um pouco se nós não tivéssemos um caminho de nos curvar diante do Senhor e pedir perdão. Eu lembro aqui, quando o irmão estava fazendo a abertura ontem, falou: Senhor, perdoa os nossos pecados. É um caminho que nós temos para confessar os nossos pecados diante do Senhor e nos apropriar daquela obra perfeita de Cristo Jesus através do seu sangue derramado. E se eu estou pedindo perdão, significa, Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz. Senão não faz sentido. Então o arrependimento é uma necessidade. Agora o arrependimento que eu me proponho a dizer aqui como esse quinto aspecto, o quinto sinal de um genuíno avivamento espiritual, é um arrependimento coletivo. É quando o Espírito Santo nos visita e fala: povo de Deus, vocês estão entristecendo a vida do Senhor, vocês não estão vivendo de modo adequado diante do Senhor, o testemunho de vocês lá fora não está condizente com o que vocês pregam aqui dentro. Vocês precisam colocar a boca no pó e arrependerem-se, buscar um genuíno arrependimento, para que de fato o nosso testemunho lá fora seja coerente com aquilo que nós pregamos. Então sim, eu creio, irmãos e irmãs, que nós precisamos de um arrependimento. Se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhasse, não é isso? Se curvasse diante de mim, diz lá 2 Crônicas. Então esse é um quinto aspecto extremamente importante para que haja um genuíno avivamento espiritual no povo de Deus. O sexto aspecto, um sexto sinal, uma sexta evidência para que haja um mover de Deus no meio do seu povo nesse tempo do fim. Nós precisamos de uma mudança de mente, nós precisamos de uma nova mentalidade, irmãos. Você pode perguntar a si mesmo: mas como isto? Como é isto? Vou lhe dizer uma coisa, irmãos, é perfeitamente possível nós sermos novas criaturas e sermos governados pela nossa mente caída. Infelizmente, nós precisamos de experimentar a renovação da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que
sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Eu citei os pontos importantes aqui. Então nós precisamos sim de uma renovação da nossa mente. Nós precisamos, para que desta forma nós toquemos os conselhos de Deus, desta forma nós toquemos a mente dele, e assim vamos discernir qual é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então nós estamos no aspecto da renovação da nossa mente. Esse é o 6º aspecto. O 7º aspecto é nós ganharmos um zelo evangelístico. Há tantas pessoas que precisam ouvir o evangelho lá fora. Estas pessoas estão esperando que nós abramos nossos lábios. Mas muito mais do que nós abrirmos os nossos lábios, eles querem ler o evangelho na nossa vida. Há uma porção no livro de 2 Coríntios, apenas vou mencionar aqui, lá no capítulo 3, que vai nos mostrar que nós somos cartas vivas, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Isso significa o quê, meus irmãos e irmãs? Significa que nós somos uma carta, independentemente do que está escrito em nós. O mundo está fazendo uma leitura, concordam comigo? As pessoas não fazem uma leitura na nossa vida, não fazem uma leitura na nossa família, não fazem uma leitura no nosso casamento, não fazem uma leitura quando nós negociamos, não fazem uma leitura quando nós decidimos. As pessoas estão lendo a nossa vida, porque vocês e eu somos uma carta. Lá no seu colégio, na sua universidade, as pessoas estão lendo as suas escolhas, as pessoas estão lendo os seus valores, o seu estilo de vida. As pessoas estão lendo a minha vida. É exatamente o que nós estamos apresentando. Qual é a leitura que nós apresentamos às pessoas? Essa é a grande questão. Então nós precisamos, sim, para que sejamos levados a esse 7º sinal de experimentarmos um zelo evangelístico e entender que o Senhor precisa tratar profundamente com o nosso coração, para que sobre nós seja escrita pelo Espírito Santo um genuíno texto que vai testemunhar de modo adequado aonde quer que possamos ir. E o Espírito Santo só tem um assunto: Cristo. Ele não vai bordar outra coisa em você a não ser Cristo Jesus. Na realidade, a obra principal, como eu disse, do Espírito Santo no começo, envolve a revelação das Escrituras e o holofote sobre a pessoa de Cristo Jesus, para que Cristo cresça e nós diminuamos. Esse é o grande trabalho, o grande serviço do Espírito Santo. Revelar-nos, soprar vida sobre nós quando olhamos as Escrituras e revelar Cristo, formar o caráter de Cristo em nós. Lembra-se do apóstolo Paulo quando ele disse, escrevendo aos Gálatas 4,19: ai, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Paulo tinha ali uma extrema angústia no seu coração. E a palavra dores de parto ali, ou a expressão, ela é significativa. Leva-nos exatamente a esse entendimento, é um profundo sentimento angustiante. Paulo tinha essa angústia no seu íntimo em relação àqueles irmãos. Ele não está escrevendo para ímpios, e sim irmãos. Aqueles irmãos já tinham Cristo no coração, aqueles irmãos já eram regenerados, mas Cristo não estava sendo formado neles. Então Paulo estava ali naquela expressão angustiante, dizendo aquelas palavras, para que Cristo fosse formado. Lembre-se da introdução que nós falamos aqui, o que Deus busca, Deus o Pai busca, quando olha para uma assembleia como esta, ver o seu filho. O que é crescimento espiritual? Encher a cabeça de conhecimento? Não. É ter a vida de Cristo formado no nosso íntimo. É mais de Cristo e menos de nós mesmos. É o seu caráter sendo moldado em nós. É o seu caráter sendo tecido em nós.
para que as pessoas toquem Cristo em nós. Isso é crescimento espiritual. Isso é santificação. Então, dentro desse sétimo aspecto, nós precisamos ganhar esse zelo evangelístico dentro dessas colocações aqui feitas. Aí nós precisamos por oitavo sinal. O oitavo sinal, tremendamente importante como os outros, que vai caracterizar um genuíno avivamento. Nós precisamos ser despertados para uma vida de oração. Vida de oração. Como isto é realmente negligenciado pelo povo de Deus, por todos nós. Vamos fazer uma reunião de oração. Quantos vão vir? Aí nós já começamos a medir a temperatura do envolvimento espiritual de uma assembleia. Não se mede uma assembleia pelo reunir de ensino, pelo reunir da escola. Se mede uma assembleia pelo reunir da oração. Se mede uma assembleia espiritualmente pelo tanto de tempo de oração que ela tem gasto diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito, para que nós levemos isso a sério. Como nós ousamos a fazer a obra de Deus sem consultar o Deus dessa obra? Nós somos daqueles que têm planos, nós temos planejamentos, nós temos tantas coisas a desenvolver, coisas lindas, maravilhosas, que não são nada que possam ser reprovadas dentro da nossa conceituação. Mas a pergunta é, quanto tempo antes nós gastamos diante do Senhor para ver se este é o plano de Deus? Se este é o propósito de Deus? Irmãos, nós podemos estar distraídos, e isso que acontece no meio do povo de Deus, com coisas boas. Não são as coisas ruins que nos afastam de Deus, são as coisas boas. As ruins, para aquelas pessoas que estão buscando o Senhor com sinceridade, têm discernimento, buscam um caminho, mas as coisas boas nos atrapalham, as coisas boas nos envolvem, as coisas boas nos distraem daquele alvo que o Senhor deseja que nós trilhemos. Nós precisamos perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano, Senhor? O que tu desejas? Porque o que acontece, o Senhor quer nos encher de atividade. O inimigo quer nos encher de atividade, quer nos encher de afazeres, e muito bons, legítimos, mas ele quer nos roubar tempo. Então deixem-me dizer aqui citar para vocês aqui em aberto, 4 aspectos inegociáveis da vida de um cristão. Inegociáveis. Tudo aquilo que roubar você de um desses aspectos, pode consultar o Senhor, porque você está quebrando o princípio da palavra. Primeiro, se qualquer atividade que você possa estar fazendo, qualquer negociação, qualquer empreendimento, qualquer desejo que você pretende realizar, roubar você da comunhão com as Escrituras Sagradas, comprometer você com a busca das Escrituras, cuidado, é um sinal de alerta. Que aquele planejamento, aquele projeto não tenha a assinatura do alto. Porque o Senhor não irá quebrar princípios dele para estabelecer outros que viriam supostamente dele. O contrário é verdade. Ele vai sempre ordenar a nossa vida em cima dos seus próprios princípios. Então, se tudo que nós fizermos ou desejamos fazer está nos roubando de uma comunhão da palavra, verifiquemos com cuidado. O segundo é o que nós estamos falando aqui agora. Qual tem sido o tempo de dedicação em oração que eu tenho tido diante do meu Senhor? Como que eu tenho me dedicado? Como eu tenho separado o meu tempo para estar diante da face dEle, para orar a Ele e ouvir a Ele, não somente falar a Ele. Eu digo mais, esse aspecto de sermos despertados para uma vida de oração não é só individual. Nós temos na Bíblia alguns caminhos para entendermos o assunto da oração. Tem aquela que nós fechamos a porta após nós, oramos a Deus e Deus que vê,
Deus que vê, Ele vai socorrer os nossos corações. Mas a Bíblia fala de oração coletiva. A Bíblia fala que nós devemos orar enquanto povo de Deus, e não somente pelas nossas necessidades, que devemos fazer também, mas a Bíblia nos orienta que devemos orar segundo os interesses de Deus. A oração principal que o Senhor Jesus, quando arguido pelos seus discípulos, quando pediram que Ele os ensinasse a orar, Ele diz: Pai nosso, então vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Olha só, isso é uma oração. Deus o Pai não sabe que já precisa manifestar o seu reino, mas Ele anseia que os seus orem: Pai, venha o teu reino. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é uma oração que nós devemos fazer para que a vontade dEle seja canalizada em nosso meio. Então nós devemos orar segundo os interesses de Deus, orar coletivamente. Ele estabeleceu assim. Ele não vai fazer nada daquilo que Ele tem no seu coração. Nós não torcemos a vontade dEle, porque Ele vai fazer a sua vontade. Mas nós devemos fazer parte desse ministério glorioso de ser cooperadores com Ele, orarmos segundo o seu coração. Isso é importantíssimo. Então, nesse oitavo aspecto, que envolve sermos despertados para uma vida de oração, é tremendamente significativo no que concerne. Aí há um avivamento genuíno. E quando eu falo genuíno, é espiritual, porque há muito movimento chamado avivamento que não tem nada mais do que coceira e prurido no meio do povo de Deus, que fica para lá, fica para cá e pula e vai. Não sou contra a alegria, não sou contra expressões, não sou contra bater palmas, não sou contra levar. Louvado seja Deus para aquelas pessoas que têm uma liberdade no Senhor para fazer isto. Mas nós confundimos esse tipo de atitude, ou atos, ou expressões como avivamento, nós estamos errados. Então o avivamento precisa vir pelo caminho certo. O nono sinal, o nono aspecto, nós precisamos experimentar uma separação do mundo. Separação do mundo. Vocês se lembram daquela passagem de Gálatas 6,14, Paulo falou assim: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vocês já pensaram sobre esse versículo? Já pensaram sobre esse texto? Veja que Paulo está dizendo: longe de mim ter qualquer ponto de glória, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer duas coisas importantíssimas ali, que está relacionado com o que estamos dizendo aqui. A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Primeiro ponto. Então, Paulo, quando olha para o mundo, ele vê uma grande cruz, e cruz é morte. Ou seja, não há nada naquele mundo que atraia o meu coração. Não há nada naquele mundo que possa cativar o meu íntimo, porque ele está morto para mim. Eu não tenho mais assunto com esse mundo. Ele está morto. Eu morri em Cristo naquela cruz. Eu pertenço a Ele. Eu morri para mim mesmo, morri para o mundo, morri para o diabo. Agora eu vivo simplesmente para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, primeiro aspecto, o mundo está crucificado para mim, mas ali tem uma vírgula. Ele diz assim: e eu para o mundo. Ou seja, no olhar o contrário, há uma grande cruz em Paulo, há uma morte em Paulo. E o mundo não tem nenhum atrativo em Paulo. O mundo olha para Paulo e fala assim: mas você é estranho, você não faz parte dessa realidade. E é exatamente essa a ideia. A cruz nos separou desse mundo. A cruz, de fato, nos colocou de uma maneira que dista Oriente do Ocidente da realidade desse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Esse mundo, ele está sendo entesourado para um juízo. Eu respeito aqueles irmãos que entendem que esse mundo pode ser restaurado. Eu entendo exatamente o oposto. Tenho a liberdade de dizer aqui, respeitando os meus irmãos que pensam diferentemente. Deus está mantendo esse mundo,
exatamente para entesourar aqueles que são seus, agora sim, entesourar usando para essa realidade, buscar aqueles que são seus, depois que todos aqueles que são seus serem tirados desse mundo, esse mundo vai ser juntado para um juízo. Então nós não temos nada com este mundo, porque esse mundo crucificou nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tires deste mundo, mas os livres do mal. Esse mal ali, poneiros, é mal maligno, é um substantivo. Livre-os do maligno. Então nós vamos estar nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós precisamos, para entendermos o que significa um genuíno avivamento espiritual, nós precisamos discernir isso, o que é sermos separados desse mundo. Literalmente. O mundo é ardil demais. Permita-me dizer uma coisa bem forte para vocês aqui. Assim como o Senhor Jesus Cristo tem o seu corpo, a igreja, e Ele se movimenta pela igreja, nós somos os braços de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, nós somos os ouvidos de Cristo, nós somos a boca de Cristo. Ele não é o nosso cabeça? Então Ele tem que se expressar por nós, uma única vida dirigindo um corpo. Essa é a realidade. Assim como Cristo tem um corpo, e através desse corpo Ele se manifesta em toda a sua inteireza, assim Satanás tem um corpo também e se manifesta por ele. E esse corpo de Satanás significa mundo. Satanás se movimenta com esse sistema caído, com essa era caída, com esses sistemas de trevas. Então, que relação nós podemos ter com esse mundo? Não podemos ter. De forma alguma. De forma alguma. Então, esse nono aspecto, esse nono sinal, a separação do mundo, é significativa para que nós experimentemos um genuíno avivamento espiritual no tempo em que vivemos. O 10º aspecto envolve o quê? Um desejo ardente por santidade. Um desejo ardente por santidade. Irmãos e irmãs, se nós não formos conformados com a imagem de Cristo, nós não estamos atendendo aquilo que o Senhor anseia a nosso respeito. Santidade nada mais é do que sermos transformados de glória em glória à sua imagem. Santidade é sermos manifestos como aqueles que revelam a expressão da beleza de Cristo Jesus. Santidade é Ele em nós, é Ele sendo manifestado em nós, para que aquele depurador da prata, ele possa verificar o ponto final de que aquela prata foi totalmente depurada, através daquele maçarico no cadinho, aquele fogo intenso, para que naquele fogo haja separação entre o material vil, o ruim, e o bom é a prata. Existe um único caminho para que ele pare de manifestar aquela chama sobre aquele metal, é quando ele pode contemplar a sua imagem naquela prata em ebulição. E isso nos remete a um outro aspecto dentro dessa ardência por santidade, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. As provações, as disciplinas são necessárias para o povo de Deus. Deus disciplina a todo aquele que Ele recebe por filho. Que filho há que não tenha aí passado, que não seja disciplinado? Se nós estivermos sem disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Mas nós somos disciplinados para participarmos da sua santidade, diz Hebreus capítulo 12. Para participarmos da sua santidade. Então essa disciplina é importante. Esse fogo que vem sobre nós é para que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Há um texto lá em Romanos capítulo 8, verso 28 em diante, que diz assim: sabendo isto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas.
não é para o bem-estar, é para o bem. E se nós vamos verificar qual é o bem que reflete-se como cooperação, no verso seguinte vai mostrar lá que nós estamos sendo transformados. Aí nós estamos sendo transformados à semelhança do Filho de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então todas essas coisas vêm a nós para nos moldar, para formar o caráter de Cristo em nós. Então essa chama precisa estar no nosso coração, nós precisamos ansiar por isso, desejar isso. Senhor, queremos ser santos. O que é ser santo? Ser santo não é inerrância, ser santo não é impecabilidade, porque nós somos falhos, nós tropeçamos. Ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. Quando nós olhamos dentro da figura da velha dispensação, aqueles mobiliários, aquelas vestes, quando separadas ali para os sacerdotes, o sumo sacerdote, aqueles vestuários, aquelas peças eram santas. Nesse sentido, eram separadas, não poderiam ser usadas para outra coisa. Vou usar essa veste aqui, eu vou numa festa agora, eu vou usar essa veste. Não pode. Era unicamente para o uso que Deus determinou. E isso é ser santo. Então, quando você nasceu de novo, saiba uma coisa: você não se pertence mais. A Bíblia fala que você é daquele que por você morreu e ressuscitou. Nós não mais nos pertencemos. Fomos comprados por preço, diz a palavra de Deus. Olha, quem compra é dono. Simples dessa forma. Fomos comprados por preço. E se fomos comprados por um preço altíssimo, o sangue de Cristo que por nós foi derramado na cruz. Então somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Então ele tem direito absoluto sobre nós, mas ele é tão um cavalheiro celestial, o Senhor Jesus, que ele não obriga ninguém a fazer nada, ele convida. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala isso para um ímpio, ele fala isso para um justo, ele fala isso para um que foi regenerado. Então, para que nós experimentemos, de fato, esse caminho de sermos transformados de glória em glória, a imagem de Cristo, precisamos ansiar. Senhor, eu desejo, arranje todos os caminhos para que eu seja mais e mais conformado à imagem de Cristo. Se você fizer essa oração com sinceridade, desejoso no seu íntimo de que Cristo seja formado em vós, deixe-me prepará-lo ou prepará-la. As tribulações virão sobre você, as provas virão, e você vai pensar assim: mas eu orei para que eu fosse conformado à imagem de Cristo, só estou entrando por caminhos tão difíceis, dificultosos, está dando tudo errado na minha vida agora. Mas você está exatamente no ponto certo. As tribulações virão sobre você, elas virão para provar a sua vida, para separar o vil do puro, porque o Senhor quer que somente a imagem dele fique em você. Então as provações são necessárias. Certa vez uma pessoa disse assim: mas Thomas, eu estou passando por um período de muita tribulação, eu sei que o Senhor quer formar o seu caráter em mim, mas as tribulações estão muito pesadas sobre mim, o que é isso? Aí eu disse assim: sabe o que está acontecendo, minha irmã? O Senhor está caprichando em você, Ele está caprichando de tal forma em você, que a imagem de Cristo será feita ou formada em você de uma maneira tão linda e gloriosa. Então olhe para Ele, suporte essa prova, ande nos seus caminhos, e você vai ver que um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu graça para passar por todo aquele vale tão sombrio, mas hoje eu posso perceber que Tu estás sendo formado mais e mais em mim. E assim, você está em tribulação, essa é a ideia, porque o Senhor tem caminhos através das tribulações para formar o caráter de Cristo em vocês e também em mim. E por fim, a 11ª expressão
ou 11º sinal que evidencia um genuíno avivamento espiritual, é nós termos um espírito de arrebatamento. Se nós estamos separados desse mundo, se nós de fato não pertencemos mais a Ele, nós temos uma pátria celestial. Nós somos aqui nesse mundo peregrinos e forasteiros. Então nós devemos ter um espírito de arrebatamento. Não é só especular sobre a volta do Senhor, mas nós vivemos de tal forma que nós, Senhor, será esta manhã que o Senhor vai vir? Será a semana seguinte? Ô Senhor, prepara o meu coração. Volta, Senhor, prepara-nos para que possamos nos encontrar contigo. É termos um espírito de arrebatamento. Irmãos, nós devemos ser não como o joio, e sim como o trigo. Vocês sabem que a diferença entre o joio e o trigo é bastante singular. O trigo, no seu processo de maturação, algumas coisas acontecem de coisas que são bastante significativas no ensino espiritual. O trigo, ele começa, na sua maturação, naturalmente a ter as suas raízes desprendidas da terra, e facilmente ele é colhido. Uma outra característica do trigo é que ele, quando está com os cachos cheios, os cachos, por estarem cheios, eles se inclinam porque estão pesados, estão carregados. Isso nos mostra duas coisas: frutificação e humildade. Além de estarem ali plenos de frutos, estão inclinados e desprendidos da terra. O joio, pelo contrário, tem a aparência do trigo, tem os aspectos externos do trigo, mas não tem frutos. E por não terem frutos, as suas raízes estão fincadas para mais dentro da terra, e ele não se inclina, ou seja, num sentido de soberba. Então nós devemos ser como trigo. Nós devemos ser estes que já estão sendo desprendidos da terra. Nada pode nos amarrar nesse mundo. Nada. Nós devemos estar preparados para o encontro do nosso amado. Nós devemos estar preparados para que naquele dia, como diz a palavra, nós não nos envergonhemos na sua volta. Para que aquele dia não faça com que nós, entristecidos, nos encontremos aí com aquela tão gloriosa manifestação da volta do Senhor, da parúzia. Então são 11 evidências, 11 características genuínas que nos mostram que um avivamento pode vir sim e visitar o seu povo. Precisamos orar sobre isto. Agora, como eu prometi a vocês, deixa eu pegar pelo menos uma citação para aquelas pessoas que quiserem anotar, para cada um daqueles aspectos já citados. O primeiro, como foi dito, precisamos de um retorno às Escrituras Sagradas. Vamos pegar 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. Há várias passagens, irmãos, mas vamos pegar para atender aí esses que nós colocamos aqui, um verso cada um. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que passagem suficiente em si mesma. Essa nos mostra, então, a importância do retorno às Escrituras Sagradas. Timóteo está recebendo aqui essa palavra do apóstolo Paulo, ele que era o irmão responsável, que tinha a função pastoral lá no meio dos irmãos em Éfeso. Ele está mostrando a importância de que essa Escritura, e ele estava referindo-se aqui à velha dispensação, porque essa que nós temos em mãos, ele não tinha, era apenas
uma orientação, era uma carta que ele estava recebendo. Hoje nós olhamos e a vemos como o conjunto da inspiração total de Deus. Mas aqui nós temos a orientação de Paulo a Timóteo que ele se fincasse, se firmasse nas Escrituras, porque ela era um caminho para que tudo aquilo que fosse necessário para correção, ensino, repreensão, tudo fosse encontrado nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós precisamos é sermos aí visitados, sabe, por uma sede dada pelo Espírito, por amor à palavra de Deus. Amor à palavra de Deus. Separe tempo, leia a palavra de Deus, sistematicamente. No mínimo, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia uma vez por ano, na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse. E há tantos programas, há tantos caminhos de leitura simples e fáceis de serem feitas, para que vocês possam estar sempre em contato na leitura programada da Bíblia. Isso fora os estudos que você pode fazer daqueles caminhos que o Senhor vai dar ao seu coração. Mas é importante. Nós precisamos nos alimentar diretamente da fonte. Então aqui fica essa escritura para um ponto importante da primeira citação no que concerne o avivamento. O segundo sinal que nós tínhamos falado é discernirmos o ministério do Espírito Santo nesse tempo do fim. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 13 a 15. Há tantos outros, apenas um para vocês ficarem com essas porções aí registradas. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse Paráclito, esse Espírito da verdade, o Espírito da realidade, ele tinha esse ministério e tem esse ministério de revelar a Cristo, de mostrar tudo aquilo que Cristo deixou no seu ensino. O Espírito da verdade tem o ministério de levar o seu povo, o povo de Deus, à adoração. Há uma genuína glorificação de Cristo. Essa é uma das funções, tarefas do Espírito Santo. Então nós precisamos discernir isso com clareza. Há outros aspectos que, como eu disse, incentivando os irmãos, vão buscar nas suas pesquisas pessoais, que reflete aquela realidade dele tornar-se aquele que habita em nosso espírito. Ele habita em nós, ele guia-nos. A Bíblia fala aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Guiado é mais do que tê-lo como aquele que habita, mas é aquele que dirige. Então há outras nuances que os irmãos vão perceber e vão pesquisar e vão anotar. Então fica essa citação de João 16:13. Quanto à visão mais clara da pessoa de Cristo, no terceiro aspecto, vamos pegar Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Colossenses 1, de 13 a 19. Observe que a palavra de Deus tem a nos mostrar. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, esse agora é o Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo. Temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha só que descrição maravilhosa da pessoa de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha que texto precioso, que riqueza. Nós precisamos conhecer esse Senhor bendito da glória. A Bíblia fala aqui, no livro de Hebreus, que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Apenas imaginando, se Cristo fosse tirado do centro absoluto desse universo, esse universo se desintegraria, pois Ele subsiste nele, Ele existe nele. Não há possibilidade dele ser uma realidade se Cristo não for o centro. Tudo advém dele. Então Ele é central absolutamente em todas as coisas. E aqui no versículo 19 fala-nos que Ele é a plenitude de Deus. É por isso que naquela ocasião, quando Filipe, capítulo 14 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14 verso 6, aí Filipe, quando volta-se para Jesus, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Vocês se lembram que Jesus respondeu: mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, como assim mostra-nos o Pai, isso nos basta? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não crês tu que eu estou no Pai e estou em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Ele é a plenitude. O Pai mostrou todo o seu caráter de modo pleno, toda a bondade, todo o amor, toda aquela expressão de misericórdia, graça, poder, tudo do Pai foi revelado de modo pleno através do Filho. Esta é a realidade. Então, quando nós conhecemos o Filho, nós conhecemos a plenitude de Deus, porque aprove a Deus que assim o fosse. Mas sabe o que mais chama a atenção? É quando o Senhor Jesus trabalha em Efésios, Paulo trabalha em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 em diante, que a igreja é a plenitude de Cristo. Isso é o que mais deve nos surpreender. A igreja é a plenitude de Cristo. Que coisa impressionante. O cabeça ligado ao corpo, de uma maneira tão íntegra, que a plenitude de Cristo será vista na igreja. Querem ver um texto? Pega 2 Tessalonicenses agora, só para vocês entenderem algo muito importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olhem para o texto, faço questão que vocês olhem para o texto. É o versículo 10 que eu vou ler, e depois o versículo 12. Aqui, o apóstolo está falando a respeito da volta do nosso Senhor. Mas observe o que está escrito aqui, 2 Tessalonicenses 1, verso 10. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, vírgula, quando vier para ser glorificado. Esse quando vier, estamos falando do Senhor Jesus. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Verso 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Põe os seus olhos agora no versículo 10, na parte final. Eu vou chamar a atenção de vocês em um aspecto importante. Diz assim: quando vier para ser glorificado, como está escrito aí, nos seus santos. A pergunta que eu levanto: por que não está escrito pelos seus santos? E na sequência diz assim: e ser admirado em todos os que creram. Por que não está escrito aí por todos os que creram? Não é interessante? Toda a majestade, toda a glória, toda a beleza de Cristo será vista na igreja. Vocês estão sendo preparados para isso, e eu também. Por isso que nós devemos ser conformados à imagem de Cristo. Por isso que crescimento espiritual não tem nada a ver com encher toneladas e toneladas de conhecimento na cabeça, e sim ter Cristo formado em nós. Então Ele será admirado nos santos. O mundo olhará para a igreja e verá Cristo sendo manifestado, o bom perfume de Cristo sendo exalado. E o verso 12 é o mesmo raciocínio: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, não por vós, mas em vós. Não é diferente isso? Isso nos mostra que a igreja é a plenitude de Cristo.
A igreja, ela reflete a beleza de Cristo, manifesta essa realidade tão linda. Que coisa maravilhosa. Vocês se lembram quando Paulo estava ainda naquela condição, ele era Saulo de Tarso, indo em caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, respirando vingança no coração, desejoso de derramar sangue a todos aqueles que eram do caminho, quando aquele sol fulgurante o derrubou por terra, e ali tem todo aquele movimento. Vocês se lembram, né, o que o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Para ele, Jesus era um morto que talvez o seu corpo tivesse sido roubado. Mas e por que Jesus falou assim, Saulo, por que ele não falou, Jesus, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus? Por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo aqueles que me seguem? Ele não falou isso, porque você me persegue. Porque perseguir o cabeça é perseguir o corpo. Porque é uma única realidade. Irmãos, nós fazemos parte de uma realidade espiritual. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma realidade espiritual. A igreja, ela tem a sua origem celestial. Ela tem o seu destino celestial. E ela tem a sua realidade de vida espiritual. Nós não somos uma instituição. Nós somos uma realidade espiritual. Vivendo nesse mundo, olhando como aqueles que desejam essa pátria além, como peregrinos e forasteiros. E nós somos a plenitude dele. Isso é maravilhoso. Isso nos enche de graça e de glória. Então fica esse texto aí para os irmãos, concernente ao aspecto da pessoa de Cristo. Com relação ao quarto, que seria uma visão mais clara da obra de Cristo, vejamos aí, vamos pegar 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa deve ser a expressão, deve ser o teor da nossa mensagem. Cristo e este crucificado. Nós anunciamos a pessoa e a obra de Cristo. Não tem como nós falarmos da obra sem falarmos da pessoa, não tem como nós falarmos da pessoa sem falarmos da obra de Cristo Jesus. Não há como. Vamos avançar para não ficarmos no tempo aqui. Eu já quero concluir, já estou com bastante tempo adiantado com vocês aqui. Vamos pegar 2 Crônicas capítulo 7, para respondermos o quinto sinal, que é um genuíno arrependimento. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, eu sei que os meus irmãos conhecem esse texto. Eu creio que ele é perfeitamente aplicável nessa situação. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o ponto. Se o meu povo. Isso pode ser perfeitamente aplicável, não somente aqui como foi no templo, voltado aqui à questão de Israel, mas para a igreja também, para a igreja. Vamos avançar. O sexto aspecto, né, de um genuíno avivamento espiritual, temos uma genuína mudança de mente. 6. A sexta, né? Uma mudança de mente. Vamos para o livro de Filipenses. Eu estou escolhendo alguns textos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 7 a 10. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler o versículo 10 ainda. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas, mas vos faltava oportunidade. Deixa eu completar essa leitura. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Destacando o ponto principal aqui, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, se existe louvor nisso, então é que a vossa mente deve ocupar. Eu havia dito que é perfeitamente possível, eu creio sim, mesmo sendo novas criaturas, muitas vezes nós sermos governados por uma mente que não foi renovada. Então é necessário, se nós passarmos por essa renovação de mente, para que nós possamos conhecer o conselho do nosso amado Deus. O sétimo aspecto, o zelo evangelístico. Vamos pegar Romanos capítulo 10, do versículo 13 a 15. Nós temos aqui na fala do apóstolo Paulo um desafio para nós. Repetindo, Romanos 10, de 13 a 15, diz assim: Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que estas palavras sejam para nossos corações. Que sejamos estes que possam ter esses pés formosos de ir e anunciar o Evangelho com a nossa vida, testemunhando para o nosso vizinho, para aqueles que estão no nosso convívio, para os nossos parentes. Isso é tremendamente importante. Precisamos ser despertados, irmãos e irmãs, por um zelo evangelístico. O oitavo aspecto, sermos despertados para uma vida de oração. Vamos pegar Mateus capítulo 6. Eu fiz uma menção rápida para vocês, apenas para o registro do texto, eu quero novamente. Mateus capítulo 6. Do versículo 5 em diante. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Apenas mais uma partezinha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí tem o término da oração. Eu li esses dois trechos que nos fala de uma oração pessoal e de uma oração coletiva. Então precisamos sim ganhar uma visão mais clara no que tange a oração. O nono aspecto, a separação do mundo. Fica aquele texto que eu citei para vocês de Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Fica esse texto. O décimo aspecto seria um desejo ardente pela santidade. 1 Pedro capítulo 2, vamos lá. 1 Pedro 2, é apenas uma passagem praticamente para cada texto, mas os irmãos podem pesquisar por si mesmos e achar muitas outras. 1 Pedro 2, 15 e 16, os versos.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui é um desafio. O apóstolo Pedro estava desafiando aqueles irmãos para que eles de fato tivessem uma vida santa, e está destacado no versículo 15 aí, em todo o vosso procedimento. Ou seja, é uma santidade manifesta de modo prático. Cristo é visto de modo prático em nós, nas nossas atitudes, nas nossas reações familiares, nas nossas reações no nosso trabalho, enfim, em todos os âmbitos. E por fim, vamos pegar 2 Pedro, capítulo 3, para falarmos a respeito daquele 11º sinal de um genuíno avivamento espiritual. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, referindo-se àqueles acontecimentos finais, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, veja o destaque: visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O único detalhe, observação que eu faço aqui: mediante a todos aqueles movimentos de hecatombes que acontecerão, vejam que situações importantes acontecerão aqui: céus abrasados, elementos sendo desfeitos, as obras sendo destruídas. Vai haver uma comoção na história desse mundo aqui. E a Bíblia está nos mostrando e chamando a atenção do aspecto com esse assunto de espírito de arrebatamento, que é o verso 11. Preste atenção: visto que estas coisas vão de ser assim. Veja que a força do texto que o Pedro está colocando aqui não está no acontecimento ou nos acontecimentos, mas naquilo que deve acontecer com a igreja. Visto que estas coisas vão de ser assim, deveis ser tais que vivem em santo procedimento e piedade. Veja que é uma convocação ao que nós falamos anteriormente, a uma vida de santidade. Então, sermos chamados para uma vida de santidade, é o 10º aspecto, está relacionado com o termo espírito de arrebatamento. Vivemos em santidade, pois dessa forma nós vamos estar apressando, nós vamos estar esperando o dia do Senhor de maneira adequada. Então, irmãos e irmãs, quero concluir dizendo estas palavras a vocês. É um desafio para que vocês olhem para cada aspecto, coloque-se diante dele em oração, para: Senhor, eu quero fazer parte destes que serão avivados, destes que serão visitados pelo Espírito de tal forma que, por mim, haverá uma manifestação de um testemunho genuíno. Que o Senhor abençoe vocês ricamente, irmãos e irmãs, com a sua graça, com a sua palavra, com o seu amor, com a sua bondade. Louvado seja o nome do nosso amado Rei. Vamos orar. Encomendamos aos teus próprios cuidados, Senhor, aquilo que, pela tua bondade e graça, nos foi comunicado nesta manhã, para que o teu Espírito, em seu ministério de revelação, de nos trazer luz, possa exercê-lo em cada um de nós. Queremos ser estes que são despertados nesse tempo do fim, para um genuíno avivamento, e assim nós possamos apressar a sua volta. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela comunhão, em nome de Jesus. Amém.